Craques e a seleção brasileira, hein? Segue colecionando vergonha uma atrás da outra. O Brasil perdeu para a Argentina, mas o desastre começou antes mesmo da bola rolar, com uma pancadaria generalizada nas arquibancadas. Teve o Fernando Diniz tentando se explicar mais uma vez. E esse é o futebol de hoje. Então assim, a gente ia pegar, só pegar assim, recorde histórico. Mas quem perdeu a paciência de vez mesmo com o Diniz e a seleção brasileira e a CBF foi o Galvão Bueno. Nesse momento não sei mais nem o que dizer pra você. Que tristeza, que coisa horrível, que vexame. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te contar toda essa repercussão de mais uma derrota da seleção brasileira com todos os detalhes. A seleção brasileira perdeu mais uma vez, dessa vez para a Argentina por 1-0 no Maracanã pela primeira vez nas eliminatórias. Sendo assim, chegou a sua terceira derrota seguida e o time de Diniz colecionando recordes negativos. Após a partida, o Fernando falou com a imprensa sobre o resultado e tentou se explicar. A gente tem que fazer, eu acho que dá para fazer, e eu quero de você uma análise um pouco mais abrangente. Porque mesmo que tenha havido essa evolução, o que se tem em termos de herança do Brasil deste ano, e a tua parte são as eliminatórias, é uma herança muito ruim. Do ponto de vista estatístico, o Brasil tem recordes ou tem números que nunca tinha tido e são negativos. O Brasil nunca tinha empatado com a Venezuela, o Brasil nunca tinha perdido 2 e agora são 3 partidas consecutivas, o Brasil nunca tinha perdido em casa e perdeu hoje na história das eliminatórias. Como explicar, talvez até dentro do grupo, até para profissionais do futebol, que isso acontece em meio a uma evolução que é vista, mas pode ser discutida também? Lógico que pode ser discutida, a vida pode ser discutida. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Ou seja, se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve 3 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase que o time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, ou perdeu como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando. Contra a Colômbia, falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador argentino assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla, e eu acho que é um caminho, quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. A gente tem oscilado. Na minha participação aqui, a gente oscilou entre bons momentos e maus momentos. Agora, se a gente ficar na tua pergunta, é uma pergunta que a resposta já está dada. Se você falar assim, estatisticamente, perdeu 3 vezes, empatou com a Venezuela empatou, depois meteu 3-0 no Chile. No jogo seguinte não tem mais bobo. A Venezuela não é mais a Venezuela de 40 anos atrás. É uma outra Venezuela. E você vai ver isso nas eliminatórias. A Argentina, não sei se a Argentina tinha perdido do Uruguai, muito tempo, mas perdeu do Uruguai 2-0 agora. E esse é o futebol de hoje. Então, assim, a gente ia pegar, só pegar assim, recorde histórico. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado. O que a gente pode garantir é trabalho de muita gente. O presidente ofereceu as melhores condições possíveis, os jogadores se empenharam o máximo. Nesse jogo contra a Colômbia, a gente teve erros, que são erros que têm a ver com a nossa pouca convivência ainda, que a gente conseguiu corrigir para esse jogo, que a gente não consegue corrigir tudo. Então a gente, contra a Colômbia, a gente marcou muito mal em linha abaixo. A gente marcou bem o tempo todo. Então é parte de uma construção. A tendência, eu acredito na força do trabalho.
a gente conseguir trabalhar e melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas, é uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente, a tendência do Brasil é de evolução, claramente, do meu ponto de vista. A gente esteve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina, e o resultado eu achei bastante injusto hoje. Mas antes mesmo da bola rolar, teve muita confusão e pancadaria nas arquibancadas entre a polícia e os torcedores. Quem falou também após a partida na zona mista foi alguns jogadores da seleção brasileira, e teve uma declaração de Gabriel Jesus que tá causando muita polêmica. Se liga aí no que Jesus falou. É normal, cara, é normal. Eu acho que desde que eu tô aqui, esse foi o primeiro jogo contra a Argentina que a gente bateu também, né? Porque a gente sempre apanha e é normal, é do jogo. Óbvio que a gente quer entrar lá e ganhar o jogo e não bater, porém a gente tem que fazer isso porque a gente sempre apanha, né? Infelizmente a gente não ganhou o jogo, mas acredito novamente falando que pela circunstância do jogo, tudo que aconteceu no começo ali, novamente outras provocações, coisas que aconteceram da outra vez que jogaram aqui, acabou não tendo jogo, essa poderia não ter jogo, demorou, tudo que vocês viram, a gente viu. E é normal, Argentina e Brasil sempre vai ser assim. Cara, como eu disse, tem coisas que me incomodaram bastante, né? Num ciclo pós-Copa de 18 me incomodou muito, né? Eu era mais jovem que hoje, obviamente, tinha outra cabeça, hoje eu tenho outra cabeça, hoje eu sou um homem mais maduro, mais formado, pai de família. Hoje eu entendo que o futebol é uma prioridade para mim, e eu sempre vou dar minha vida para estar bem, para fazer o melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira, que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém tem coisas que eu não controlo, que é isso, sabe? Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu tô lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção, e quando voltar a fazer gol vai acontecer, sabe? Trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio, já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro e entendo. Não me incomodou nada. Nada me incomoda mais. Mas quem perdeu a paciência de vez mesmo com o Fernando Diniz foi o Galvão Bueno. O ex-narrador não poupou críticas a Fernando Diniz, a seleção brasileira, e sobrou até para a CBF e Edinaldo Rodrigues. Se liga aí no que falou Galvão Bueno. Bem, meus amigos, milhões de amigos nas redes sociais, eu não sei como você se sente, eu me sinto muitíssimo mal. Olha, é uma noite para tentar esquecer, não só pelo jogo, não. Até que a seleção brasileira foi um pouquinho melhor em campo, sim, do que tinha sido contra a Colômbia, tinha sido contra o Uruguai, tinha sido contra a Venezuela. Mas é uma noite para tentar se esquecer a vergonha do que foi mostrado ao mundo antes do jogo. Como é que pode a CBF, do seu Edinaldo Rodrigues, organizar um jogo, Brasil e Argentina no Maracanã, onde as coisas, o relacionamento do torcedor com a seleção já não está tão bom, porque um ano de derrotas, é derrota seguida para o Uruguai, para a Colômbia, para a Argentina, depois do empate com a Venezuela, primeira vez com 3 derrotas seguidas, primeira vez com derrota em casa, depois de ter sido a primeira vez com 2 derrotas seguidas, primeira vez com 4 jogos sem vitória, é um monte de primeira vez. Está tudo errado e é um monte de primeira vez. E a CBF, com o senhor Edinaldo Rodrigues, que deve se imaginar o rei do futebol brasileiro, porque ele tem o Rodrigo Paiva, que é de comunicação, foi diretor, com quem sempre dei muito bem. Ao lado dele, mas não tem mais ninguém. Se desentendeu até com o primeiro vice-presidente,
O Rubens, presidente da Federação Carioca, que soltou nota oficial, por mim, sabe o que devia acontecer? Por mim, eles podiam os dois darem as mãos e sumirem do futebol. Seria muito bom para o futebol brasileiro. Nós não temos um coordenador de seleções, nós não temos um diretor de futebol, nós não temos um diretor de seleções, nós não temos nada. Nós temos um presidente que já colocou 2 técnicos interinos. O Ramon primeiro e agora o Fernando Diniz, que é técnico interino, porque ele garante que o Ancelotti em junho estará aqui. Temos pela frente em março 2 jogos fantásticos. Há quanto tempo estamos esperando isso? Contra a Inglaterra na Inglaterra, contra a Espanha na Espanha. Meu Deus, o que irá acontecer com essa seleção? Contra 2 grandes times, Inglaterra e Espanha, na casa deles. Depois vem a Copa América em junho. Aí o presidente garante que o Ancelotti vai estar aqui. Vai mesmo? Eu nunca vi o Ancelotti falar isso. Mas eu vejo as pessoas dizendo nos programas, não, mas a CBF garante que virá. Eu quero ver. Primeiro eu quero ver. Eu quero ver o Ancelotti chegar e assumir a seleção brasileira. E se ele não chegar, vai continuar o Diniz tentando um trabalho que ele faz bem no Fluminense, treinando 5 horas por dia, todos os dias, durante quase 2 anos. Com a seleção brasileira não funciona. Até que hoje, contra a Argentina, fechou um pouco mais, jogou de igual para igual, teve até uma chance de fazer 1-0 com o Martinelli, mas deu o primeiro chute a gol aos 37 do primeiro tempo. 37, contra o Uruguai tinha sido nenhum no primeiro tempo. Aos 37, com uma cobrança de falta do Rafinha, que bateu na cabeça do zagueiro e na barreira e que foi para fora. Olha, anotei umas coisinhas aqui. Esse ano, futebol brasileiro com 2 técnicos interinos, que vergonha. Futebol pentacampeão do mundo, futebol mais fantástico do mundo, o mais importante do mundo, ou pelo menos era. 5 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. 55% de derrotas nos jogos realizados. E as vitórias foram em cima, com todo respeito, hein? Guiné, Bolívia e Peru. Depois de jogar com a Colômbia, era a primeira vez que perdia 2 jogos seguidos em eliminatória. Agora, primeira vez com 3 derrotas seguidas em eliminatória. A primeira vez com uma derrota jogando em casa e a primeira vez com 4 jogos em eliminatória sem nenhuma vitória. O que vai acontecer? Não sei. Sinceramente não sei. E olha, nesse momento não sei mais nem o que dizer para você. Que tristeza, que coisa horrível, que vexame. Essa história do futebol brasileiro unida ao vexame, ao absurdo, à violência da polícia no Rio de Janeiro, as torcidas não estarem isoladas com segurança, como sempre acontece e tem que acontecer em qualquer jogo de Brasil e Argentina ou de Argentina e Brasil. Noite triste, muito triste para a história do futebol brasileiro. Mas, e aí, craques, o que vocês estão achando dessa fase terrível da seleção brasileira? Colecionando um vexame atrás do outro. E essa declaração do Gabriel Jesus em dizer que fazer gol não é o seu forte. E o que você achou da pancadaria antes da partida? Você acha que isso influenciou dentro da partida em campo? E as declarações do Diniz, o que você achou? E as declarações do Galvão Bueno, vocês concordam com ele? Pra mim, o Galvão Bueno tá certo em tudo. Mas quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Mas antes, não se esqueça de deixar bastante like nesse vídeo, se inscrever no canal. Até mais, falou, craques!